Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar essas fotografias que eu fiz na Praça da Sé. Na fotografia, as coisas são simples, devem ser simples e não muito complicadas, porque senão a gente começa a fugir muito da fotografia. Na hora de fotografar, vocês viram que comigo é bem simples fazer as fotos, eu saio, a única coisa difícil é ter a paciência mesmo, de procurar um ângulo melhor, ou mesmo subir em prédios, subir em muros, assim, para poder conseguir um ângulo mais favorável. Das fotos que eu fiz, eu escolhi só algumas aqui para não demorar muito, porque é a mesma coisa sempre, né? E eu vou mostrar para vocês que eu também sou muito simples na hora de tratar da fotografia. Então eu não complico muito, porque eu acho que a foto foi bem feita e só precisa de ajustes de cor, de contraste e coisas assim, né, que são simples. Então eu levo a fotografia nesse âmbito editorial e vou mostrar para vocês como é simples de se tratar a fotografia, que é só isso que precisa. E vou lembrar vocês também que todos os grandes fotógrafos, eles na ampliação das fotos deles, é só isso que eles fazem, mais nada. O programa que eu estou usando se chama Adobe Bridge CS5, que é um programa que vem junto com o Photoshop. Em todos os Photoshops a partir do CS3, eu acho, ele começou a vir com esse bridge, e os mais recentes eu já não sei dizer, porque esse meu CS5 é bem antigo, já é de 2011, 2012, mas para mim funciona perfeitamente. Ele já nem faz mais atualização, mas funciona perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui, são essas as fotografias que eu deixei escolhida aqui para a gente tratar. São apenas 9 fotografias e a gente vai fazer esse tratamento. E vocês vão ver como é bem simples fazer da forma que eu faço, né? Eu vou teclar aqui Ctrl A para escolher todas essas fotografias. E agora nesse programa no Bridge CS5, eu vou abrir todas essas fotografias no programa chamado Camera Raw. Nessa parte do programa é onde a gente faz esse tratamento da fotografia. Eu nem entro no Photoshop mais porque não precisa. Dentro desse programa já tem todas as ferramentas que a gente precisa para um tratamento, e isso é o suficiente para a fotografia. Eu vou começar aqui com essa foto da catedral, com mais essa escultura na frente aqui, e vou clarear um pouquinho. Tem essas ferramentas que tem aqui à disposição: recuperação, luz de fundo, preto, brilho, contraste, claridade. Essa parte de baixo aqui eu nem uso, essa parte de cima raramente eu uso, né? E eu uso principalmente só essa exposição aqui, que eu vou clarear um pouquinho aquela imagem. Aqui para baixo tem essa luz de fundo aqui, que eu vou clarear um pouquinho, que ele clareia só essas partes mais escuras, onde estão nas sombras aqui, que é a parte onde ele vai clarear. Quer ver? Ó? Se eu tiro, ele escurece essas partes de sombra, e aí eu coloco um pouquinho para clarear um pouquinho mais aqui, ó. Né, já fica um pouco mais claro. Ele perde um pouco do contraste, porque ele clareia esse fundo, diminui esse contraste, né? Então eu aumento só um pouquinho para que não escureça de novo tudo, põe um pouquinho mais de contraste, e aqui nesse visualizar aqui em cima a gente já vê a diferença que foi feito, né? Já dá para ver que muda bastante a fotografia e não precisa muito mais do que isso, né? Isso para mim, né, que eu sou um fotógrafo simplista, então para mim é essa imagem fotográfica que me importa e o que essa realidade representa para mim. Então para mim isso é uma fotografia que para mim já está perfeita, né? Na próxima foto aqui, da mesma forma, essa foi aquela que eu coloquei as árvores para emoldurar a catedral. Eu vou colocar um pouquinho de luz de fundo aqui para clarear um pouquinho aquele céu, né? A gente consegue ver que aqui, como está muito escuro essa parte das árvores, aqui não precisa clarear, porque ele vai ficar na sombra mesmo. E aqui já clareamos um pouquinho a catedral, e com essa exposição eu só clareio um pouquinho mais a foto toda, né? Um pouquinho mais, não precisa ser muito, e ponho só um pouquinho mais de contraste, né? E mais nada. E se eu clicar aqui no visualizar, a gente já vê que faz uma grande diferença já. E vocês estão vendo que eu só uso principalmente essas 3 ferramentas, que é a exposição, a luz de fundo e o contraste, né? As cores aí é secundário, as cores normalmente saem o mais próximo do natural ali, então não precisa fazer muita coisa. Eu vou partir para a próxima fotografia aqui, ó, que é essa de novo da catedral aqui, né, de frente, e vou colocar de novo essa luz de fundo
para melhorar um pouco essa diferença entre o céu e esse topo das árvores aqui, que aparece muito pouco. Clareou muito aqui embaixo, né? Eu ponho um pouquinho mais de contraste aqui para dar um efeito melhor ali na fotografia. E aqui a gente vê que já clareou um pouquinho, dá para ver melhor as bandeiras aqui em cima. E eu vou clarear mais essa foto um pouquinho mais aqui, né? E aqui existe uma diferença muito grande dessas luzes que tem aqui nessa parte, né, para essa parte de cima aqui que escurece um pouco, mas isso não faz mal, né? Isso pode ficar assim porque é natural desse jeito, né? A não ser que a gente precise mudar alguma coisa, né? Mas nesse caso não precisa. Nesse programa aqui do Bridge, do CS5 e dos outros também, ele tem um filtro aqui chamado filtro graduado, que é um dos filtros que eu ainda uso, né? Que é esse daqui, filtro graduado ali, né? Eu clico aqui, eu posso até clarear essa parte de cima aqui, ó. Eu vou esticar até onde vem aqui a parte das luzes, né? A gente consegue ver que escureceu um pouquinho porque ele está na parte escura. Se eu deixo no 0 aqui, né? Ele já clareia. E aqui eu posso voltar um pouquinho mais e clarear um pouquinho mais essa parte de cima, caso eu queira, né? Põe um pouquinho mais de contraste, melhora um pouco a visualização ali das bandeiras, né? Equilibra um pouco as cores daqui para cima e para baixo, aqui desse meio que está muito claro, né? A gente consegue ver aqui a diferença, né? Que como ficou, não ficou muito diferente, mas é um pouquinho. Eu vou deixar esse filtro aqui para a gente ver como é que fica, né? E dá para ver que melhora um pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais de contraste, né? E aqui a gente vê a diferença da foto como era e como ficou, né? Aqui como era e como ficou. Então dá pra ver que é bem simples, né? Deixa eu passar para a próxima foto aqui. Aqui já é essa foto da lateral da catedral, aqui que é a catedral, a lateral mais apertada que tem. Aqui tem uma diferença entre sombra e luz, né, que a gente não pode fazer muita coisa, né, porque é natural assim e a gente não tem como interferir muito nisso, a não ser nessas luzes de fundo aqui que eu posso colocar um pouco mais, mas eu tenho que diminuir um pouquinho a claridade lá, né, e aumentar um pouquinho esse contraste aqui, né, e a foto já fica desse jeito aqui, fica um pouquinho mais equilibrada as cores, aqui em cima não fica tão claro nem nada, né, e aqui dessa parte fica muito claro aqui nessa parte com o sol, aqui fica bem, né, e aqui fica como a foto iria ficar. Eu posso aumentar um pouco mais essa luz de fundo para clarear essa parte aqui mais na sombra, né, e deixa eu colocar um pouquinho mais de luz de fundo e vamos ver como fica. Já muda bastante também, né, mas ele tirou um pouco do contraste. Eu vou colocar só um pouquinho mais de contraste e diminuir um pouquinho a exposição aqui, e tá pronto a fotografia aqui dessa na luz do sol. Dá pra ver que mudou bastante, né? Apesar de eu ter feito só um pouquinho de coisa, ele já muda essa interpretação da fotografia. Essa outra aqui é a foto onde tem esse reflexo da igreja. Essa é a mais difícil de se fazer, né? Porque ela é um reflexo, aqui já tinha estourado porque estava muito claro naquela parte do fundo. Então eu só vou colocar aqui um pouco mais de contraste, né? E mais nada. Eu posso, né, clarear um pouquinho mais até para aparecer um pouco mais a igreja. E posso usar esses filtros aqui, ó, do filtro graduado aqui. Eu posso puxar esse filtro aqui para o lado e escurecer. Aqui clareia e aqui escurece. Então eu posso ter essas duas opções. Ou deixo totalmente claro aqui para ninguém perceber esse fundo, ou posso escurecer um pouco mais para detalhar um pouco mais esse fundo. Eu posso clicar aqui em cima e esticar um pouco mais aqui para que fique um pouquinho mais equilibrado, ó. Nessa lateral já fica um pouquinho mais aparente ali, né? Aí isso é uma questão de escolha, né, e de quem está fazendo esse tratamento, né? E aqui fica desse jeito. Deixa eu colocar um outro aqui, ó, para vocês verem que escurece bem, né? Cada um desses é independente do outro. Eu posso clarear só esse aqui, né, e deixar esse como tal. E aqui é como era e aqui como ficou. Então ele fica um pouquinho melhor, né, assim nessa aparência. Eu vou colocar um aqui embaixo também e um pouquinho mais claro também para não ficar muito escuro nesse pedaço aqui, né? Aqui só um pouquinho. E aqui a gente vê que melhora bastante a foto, né? Só de ter colocado esses filtros, né, escurecido em volta dela,
já melhora um pouquinho mais essa aparência dessa foto aqui, né? Pode-se fazer um pouquinho melhor, mas acaba demorando um pouco e eu tenho que fazer várias coisas aqui, né? Eu posso colocar de novo esse aqui em cima, ó, que também já melhora essa aparência da foto. Opa, aqui entrou um errado. E já fica assim, ó, eu testando aqui, ó, né, clicando aqui, já vê que muda bem essa fotografia, já fica mais aparente aquela igreja dentro de um cenário, né, e dentro desse reflexo também, então acaba melhorando a fotografia em si. Aqui é essa próxima fotografia aqui da lateral da igreja, isso também de dia, né, para eu voltar para essa ferramenta, porque está clicado aqui, eu aperto na lupa e já volta essas ferramentas da exposição, recuperação, contraste, que é onde eu uso. Nessa fotografia é à tarde, está meio na contraluz, né, e a foto ficou meio sem contraste, então eu vou aumentar um pouquinho esse contraste aqui da foto, coloco um pouquinho mais para cá de contraste, posso clarear um pouquinho mais o prédio e de novo eu posso usar esse filtro aqui graduado para escurecer um pouco mais esse céu, né? Eu puxo até aqui, deixo o céu um pouco mais escuro, né? Não posso escurecer muito porque senão fica muito esquisito, e já melhora um pouco essa aparência da fotografia também, ó, né? Se eu clicar aqui, já o céu já fica um pouquinho melhor aparente, né? Aqui tem um pedaço, mas não precisa cortar também nem nada, né? Isso existe e eu também não tenho muito problema com esses pedacinhos, né? Às vezes dá para tirar, mas às vezes quando aparece na foto, né, não tem problema ficar lá, né? A gente não precisa apagar aquilo. Aí quem sabe na próxima foto a gente corrige isso sem aparecer esses pedaços que acabam aparecendo. Aqui nessa outra fotografia também é da mesma forma, ali no mesmo horário e tudo, mas com alguns pombos juntos, né? Eu vou só clarear um pouquinho essa foto, vou dar um pouquinho mais de contraste aqui na foto, né, para que não escureça muito essas partes da sombra, e vou colocar esse filtro graduado aqui também para escurecer um pouquinho mais o céu e deixar um pouquinho mais contrastado esses entre o céu e a cúpula da igreja ali, né? E aqui a gente já vê que a foto muda e ela tá assim sem contraste aqui, né? E já muda um pouco esse contraste que deixa esse impacto visual um pouquinho melhor. Aqui é uma outra fotografia que eu fiz aquelas na rua, né? Essa foto aqui eu não vou nem clarear muito aqui, ó, eu vou só clarear um pouquinho mais, né? Esse senhor vai ficar aqui a silhueta mesmo, e aqui eu vou pôr só um pouquinho de luz de fundo para aparecer um pouquinho mais esses ciclistas, né? Existe uma outra ferramenta aqui que eu uso, que é esse no FX aqui, que é esses efeitos, que ele cria esse efeito de vinheta aqui, ó. Eu posso deixar assim, ó, fazer com que essa vinheta dê uma escurecida em volta dessa imagem, para que a minha visão projete lá para o centro. E aqui eu também posso mudar um pouquinho esse ponto do médio aqui, que ele fica mais no centro aqui ainda. Então aqui, né, eu não preciso fazer mais nada, aqui já está desse jeito aqui, escureceu um pouco mais a foto, mas eu volto aqui e clareio toda a foto aqui, ó, né? E aqui em volta continua um pouquinho mais escuro do que estava na fotografia antes. E aqui era como ela estava e aqui como ela ficou. E agora aqui numa última fotografia que eu fiz numa das noites que eu passei lá, depois que eu fiz essa aula, né, que eu tirei algumas fotos só para a gente ver aqui a fachada da igreja mesmo. E aqui eu vou mostrar, isso foi de noite também, mas com ISO baixo. Nessa eu usei ISO 400 aqui, né, para não granular demais essa fotografia. Aqui eu vou clarear um pouquinho, clarei um pouco mais toda essa igreja. E não tem muito mais o que fazer aqui, né? Assim já está praticamente pronta essa foto. Posso colocar um pouquinho de vinheta aqui, né, que ele escurece um pouquinho os lados, mas nessa foto até nem precisa muito, né, fica só um pouquinho, e vou clarear ela inteira aqui, só um pouquinho mais, e é isso daí. Essa é a forma com que eu faço essas fotografias, como eu faço esse tratamento fotográfico, sem precisar fazer ilustração nem montagens. Esse processo, sendo fotográfico, é um processo muito simples, e só requer que a gente tenha essa percepção da gente ver essa claridade, como estava ali naquele natural que a gente viu, né, e que a gente possa reproduzir na fotografia,
ou quem sabe melhorar um pouquinho só essa luminosidade, contraste e as cores da fotografia. E fazendo assim a gente mantém essa fotografia original sem nenhum tipo de montagem ou ilustração. E essa fotografia dessa forma, ela é válida para a maior parte dos concursos. Muito concurso de fotografia não aceita foto com montagem ou ilustrações. Então é muito importante para a gente se manter na fotografia quando a gente quer ser fotógrafo, né? E aprender a fotografar melhor e enquadrar melhor e tratar a fotografia simplesmente, porque na fotografia em si já existem alguns mistérios, mas dentro da ilustração, da montagem, existem outros mistérios que precisam ser aprendidos, mas que saem totalmente da fotografia. Então é importante a gente se manter na fotografia, aprender a técnica da câmera fotográfica, ter muita paciência para enquadrar as fotografias direito, fotometrar direitinho e sair fotografando por aí e se divertindo também, porque fotografia é uma diversão aqui muito boa também. Nesse vídeo aqui vimos que é muito fácil tratar as fotografias. Esse tratamento era o tipo de tratamento feito num laboratório fotográfico, só que como no mundo digital é muito mais rápido do que um laboratório e facilita muito a vida do fotógrafo. Então para nós a gente tem muito mais tempo para fotografar quando a gente faz esse tipo de tratamento simples. No próximo vídeo a gente vai começar a ver essa parte mecânica da fotografia e eu vou começar a explicar sobre o obturador, o diafragma, ISO e o fotômetro, para ver se a gente pega muito bem essas técnicas fotográficas, aprende e incorpora na nossa cabeça e a gente acaba usando naturalmente isso nas nossas próximas fotografias. No próximo vídeo eu vou falar do obturador e a linguagem que a gente consegue colocar na fotografia através desse obturador. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Comentem, cliquem no gostei, inscreva-se no canal, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau.